Olá, seja muito bem-vindo ao canal Logisticas. No vídeo de hoje nós vamos falar um dos assuntos mais importantes dessa área. Nós vamos falar sobre cadeia de suprimento, ou em inglês, o supply chain. É através desse assunto que você entende a formação de preço de um produto e entende como é que é o processo desde a retirada da matéria-prima até a chegada ao consumidor final. Existem 3 pontos importantes para você entender: logística de suprimento, logística de produção e logística de distribuição. São 3 pontos que estão inseridos na cadeia de suprimento. Quando nós falamos a respeito da logística de suprimento, nós falamos da parte inicial da cadeia logística, que começa com a extração do produto, que nós colocamos aqui na imagem, e a extração desse produto, que é a matéria-prima que vai ser utilizada para fazer ferro, plástico e todo tipo de material que nós usamos. Essa matéria-prima pode ser a madeira, pode ser o petróleo, pode ser a soja. Tudo aquilo que o ser humano usa, obviamente, vem da natureza. Então, esse material é retirado, nós chamamos ele de matéria-prima, transportado e levado para um fornecedor de matéria-prima, que ele é responsável por separar, por fazer os primeiros processos físico-químicos. E ele forma um estoque, que é o chamado armazém de matéria-prima. Então, essa é a parte inicial da cadeia logística. Algumas palavras são importantes no decorrer desse processo de logística de suprimento, que são suprimentos em si, transporte, armazenagem de matéria-prima e o planejamento e controle de estoques. Agora, nesse momento, começa a segunda etapa, que é a parte da logística de produção. Depois que essa matéria-prima sai lá da primeira fase, ela vai para uma fábrica, para uma indústria responsável por pegar aquela matéria-prima e já transformar num componente, que a gente chama de produto semi-acabado. Por que semi-acabado? Porque ele ainda não é o produto final. Por exemplo, o minério de ferro já pode passar por um processo de separação físico-química que é transformado em uma peça do computador, ou então uma peça da placa, de uma das placas do computador. Então ele é chamado de componente por causa disso. Então todos esses componentes são produzidos, passam por um processo e são guardados no armazém de produto semi-acabado. Depois ele se junta com outras peças e aí sim forma o produto final, que também vai ser guardado geralmente, que é o estoque, o armazém de produto acabado. Então todo esse processo ele é muito importante. Aqui na cidade de Manaus nós temos o polo de 2 rodas, onde a empresa responsável por montar a moto, ela faz a montagem, mas ela não fabrica todas as peças, ela não produz a corrente, o guidão da moto. Ela tem outras empresas que são responsáveis só por fazer cada uma daquelas peças. Depois essas empresas transportam esse material para ela e ela monta o produto final. Então nessa parte da logística de produção tem algumas palavras que também são muito importantes, que são o planejamento e controle de estoques, planejamento, programação e controle de produção, que nós chamamos de PCP, estocagem em processo, embalagem, porque a embalagem ela é muito importante para o produto não ser avariado, e também temos o planejamento dos recursos da distribuição, que é desse momento que começa a ser planejado como esse produto vai ser distribuído para ser vendido. Bom, agora começa a última fase, a fase da logística de distribuição. É nesse momento que começa um grande desafio. Como nós vamos espalhar o produto para que seja mais próximo possível do consumidor? Esse produto pode sair da fábrica e ir direto para um centro de distribuição, pode ir para uma loja, pode ir direto para o consumidor, ou então pode ser não uma loja longe, distante, mas uma loja que esteja ao lado da fábrica. Tem fábricas que fazem isso. Tem uma loja sua mesmo, ali no próprio local, no próprio espaço dela. Então esse é um grande desafio. Essa é a área que o consumidor tem mais contato, que é a parte do atendimento ao cliente, a parte que o produto chega e tudo mais. E tem algumas palavras muito importantes também nesse processo, que são planejamento de recursos de distribuição, armazenagem de produto acabado, transportes e processamento de pedido. Bom, todo esse processo que eu expliquei é a cadeia de suprimento, ou em inglês o supply chain. Explica desde a retirada da matéria-prima até a chegada ao consumidor final. Vamos supor que um produto, quando ele sai da logística de suprimentos,
ele saia com o valor de R$2. Depois que ele passa para a parte da produção, ele saia com o valor de R$4. E quando chega lá na distribuição, ele chega com o valor de R$6. Quando você, que é um cliente, compra um determinado produto, você pode entender que aquele preço que você está pagando vai pagar os custos de cada uma das empresas que veio antes e também uma parte dos lucros de cada uma. Até porque cada empresa precisa de lucro para pagar os funcionários, pagar todos os custos, principalmente os impostos, todos os custos e as despesas que eles têm e o lucro também. Então aquele preço que você está pagando não é só para aquela loja que você comprou, é também para todos que vieram antes. A cadeia de suprimento, ela tem alguns pontos bem importantes que muitas empresas aplicam hoje, algumas nem tanto, mas esses 4 pontos são: ênfase absoluta na satisfação plena do consumidor final, formação de parcerias entre fornecedores e clientes ao longo da cadeia, abertura plena entre parceiros, possibilitando acesso mútuo às informações operacionais e estratégicas, e a ampliação dos esforços de forma sistemática e continuada para agregar o máximo valor ao cliente final, eliminar desperdícios, reduzir custos e aumentar a eficiência. Bom, nem todas as empresas fazem isso, pensam de maneira estratégica, dão o máximo de valor ao consumidor final. Algumas ainda estão vivendo lá na época da década de 60, 70, mas o modelo que existe hoje é esse, onde todos os componentes da cadeia precisam de pensar de forma estratégica. Como nós vamos manter a qualidade do produto desde o início até o fim, até chegar ao consumidor final. Todos eles trabalham de forma uníssona, trocando informações e trocando planejamento de forma estratégica. E, bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal para você acompanhar toda semana um conteúdo novo. E lembre-se que você pode, logo abaixo tem um link para você baixar o texto do conteúdo de hoje. Então, até mais.